Aleluia. Toma o teu assento, segura a tua Bíblia. Aleluia. Oséias capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que o povo de Deus perece, sofre por falta de conhecimento. Em qualquer área das nossas vidas que nós não tivermos conhecimento, nós vamos sofrer, nós vamos perecer. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós não aplicamos. Quantos aqui sabem que fazer desporto faz bem à saúde? Só 3 pessoas é que sabem. Eu vou voltar à pergunta. Quantos aqui sabem que fazer desporto faz bem à saúde? Tem alguém que não sabe isso? Tem aqui alguém que não sabe que fazer desporto faz bem à saúde? Não, né? Todos sabem. Não sabia? Amém. Então fazer desporto faz bem à saúde. É uma pessoa. Daqueles que sabem, quantos praticam desporto? Fazem exercício físico, correm, fazem alguma coisa para... Então, o saber algo que faz bem e não o praticar não vai fazer nada. Não basta saber que fazer desporto faz bem à saúde. Você precisa saber que faz bem e você precisa agora de praticar, correr, treinar, fazer exercício físico. É engraçado quanto a idade vai passando e nós vamos envelhecendo. Apesar que o nosso espírito se renova, mas o corpo envelhece. E quando você pratica desporto, vai tornar os teus músculos mais fortes, mais resistentes, para que você possa viver uma velhice saudável. Mas nós desconsideramos isso. Sabemos que faz bem, mas temos preguiça. Sabemos que faz bem, mas damos prioridade a outras coisas. Então, simplesmente saber uma coisa não significa que nós vamos tirar benefício daquilo que nós sabemos. Se nós não praticarmos. Aleluia. Isso falando no natural. Espiritualmente há muitas coisas que a gente sabe, mas que nós não aplicamos nas nossas vidas. Ou outras não sabemos. Mas quando a gente sabe, a gente precisa de aplicar, de praticar, de fazer aquilo que a gente sabe. Para que a gente possa tirar o benefício disso que a gente sabe. Senão fica só um conhecimento aí atirado, mas o que me adianta eu saber o que é fazer bem, mas eu não faço bem. O que me adianta saber o que é certo e o que é errado, e eu só faço o errado. Não vai adiantar de nada. Aleluia. Glória a Deus. Eu nessa manhã gostava de falar algo que nós não falamos muito aqui. Ou não falamos com muita recorrência. Eu acho que a última vez que eu falei foi há 2 anos atrás. Mas como o povo perece por falta de conhecimento, nós não podemos pregar só aquilo que a gente gosta da Bíblia. Nós precisamos de pregar tudo aquilo que está na Bíblia, para que as pessoas conheçam. A decisão depois se você vai praticar ou não já é tua. Mas a minha responsabilidade é trazer o conhecimento para que o Senhor possa iluminar os olhos do teu coração. E você agora, com esse conhecimento que tem, você saiba o que você pode fazer ou não pode fazer. Aleluia. Em nada na palavra de Deus, Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Pois quando ouço alguns pregadores dizer não é obrigado a fazer alguma, não, nada é obrigado. Deus nunca obrigou ninguém a nada. Aleluia. Se Ele quer, Deus não obriga. Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio. De poder decidir, de poder escolher. Ele diz, olha, tem morte, tem vida. Ele dá uma recomendação. Escolhe a vida. Mas você é livre. Se quiser escolher a morte, escolher a morte. Aleluia. Ele diz, olha, podes comer de toda a árvore, menos de uma. Porque o dia que tu comeres, certamente vais morrer. Aleluia. Deus precaveu disse, olha, podes comer de todas, mas uma se comeres, vais morrer. Ele também podia comer da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Mas Deus disse, olha, se comeres, vais morrer. Então ele precaveu a dizer, olha, tu és livre, mas tu comes, a consequência é essa. Aleluia. Então Deus nos dá o livre-arbítrio nas nossas vidas de nós tomarmos decisões. E o conhecimento que chega à nossa vida, nós somos livres de aceitar ou rejeitar, de praticar ou não praticar.
Quando nós praticamos, tiramos o benefício que está por trás daquele conhecimento. Quando eu faço desporto, eu vou tirar o benefício do desporto que eu pratico, ou do exercício físico que eu pratico. Quando eu pratico a palavra de Deus, em todas as vertentes, eu vou tirar o benefício para que aquela palavra foi enviada. Aleluia. Se a Bíblia diz que a palavra de Deus é cura, quando eu creio na palavra de cura e eu pratico, falando a palavra, crendo com a palavra, eu vou tirar esse benefício para a minha vida. Aleluia. Quando a gente crê que o Senhor suprime, é o nosso pastor e nada nos faltará, e a gente crê nisso, nós vamos tirar o partido disso. Amém? Glória a Deus. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. Mas eu nessa manhã gostaria de falar da bênção do dízimo. Aleluia. Não é algo que a gente fala constantemente. Eu, pessoalmente, eu não gosto de falar muito sobre dinheiro. Mas eu sei que se eu não ensinar, as pessoas não vão aprender. Aleluia. Ah, não, pastor, está a ensinar porque a igreja está com alguma dificuldade? Não. Ah, não, está a ensinar porque o pastor precisa de dinheiro? Não. Eu não estou aqui por dinheiro. Aleluia. Eu estou aqui por um chamado de Deus. Aleluia. Porque muitas pessoas pensam que a gente vem para a igreja, a vida está mal e a gente vai para a igreja para que tudo fique bem, né? Para que a gente prospere, para que a gente tenha dinheiro. Há muita gente que não está na igreja e está a prosperar. E está a ter dinheiro. Aleluia. Então, o cerne da questão não é esse. Mas nós precisamos de aprender algumas coisas bíblicas. Amém? Glória a Deus. Vai lá para Gênesis capítulo 1. Não, Gênesis capítulo 14. E novamente aqui queremos aplicar a regra da primeira menção. Ou seja, onde foi falado a primeira vez sobre o dízimo. Amém? E o dízimo foi falado a primeira vez, não na lei, como algumas pessoas dizem. Não, o dízimo é algo da lei. Não. O dízimo aparece na Bíblia 500 anos antes da lei. Não existia lei. Aleluia. Portanto, o dízimo não está associado à lei. O dízimo existe antes da lei, na lei e depois da lei. Aleluia. É um princípio. Ah, não, mas pastor, por que assim? Não sei também. Deus instituiu assim. Ah, eu sou obrigado a dar o meu dízimo. Não, você não é obrigado a nada, nem a ser salvo quando mais dá o dízimo. Aleluia. Nada é por obrigação, é tudo por conhecimento, entendimento. E quando a gente entende, a gente quer honrar, a gente quer fazer aquilo que é certo. E não é Deus que vai beneficiar disso. Amém? Gênesis capítulo 14, versículo 18, ao versículo 20. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ia pedir à mídia, vamos acelerar. Oh, aleluia. Deus é bom. Diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aleluia. O que é que Abraão fez? Deu o dízimo de quê? De tudo. Aleluia. Por que Abraão deu o dízimo de tudo? Aleluia. Por que ele teve essa atitude de dar de tudo? Aleluia. Nós precisamos de pensar. Deus nos deu um cérebro para pensar, para questionar. Porque às vezes nós crentes não gostamos de questionar, né? Ah, porque é assim, ponto. Não. Se Deus deu-te um cérebro, é para pensar. Você tem que pensar. Cérebro é para pensar. E você tem que questionar. Por que é assim? Aleluia. Às vezes nós queremos fugir da ciência, queremos fugir. Não. Toda a verdade vai te levar a Deus. Amém? Então, Abraão reconhecia que Deus lhe tinha dado aquela vitória. E porque tinha lhe dado aquela vitória, ele honrou a Deus dando o dízimo de tudo. O que é certo é que a gente não vê na Bíblia Deus a dizer dá. Ele de livre e espontânea vontade
ele decidiu dar. De tudo aquilo que ele tinha conquistado, alcançado, ele deu. O dízimo é a 10ª parte, 10%. Aleluia. Glória a Deus. 10% de 1000 é quanto? Você sabe, afinal. Glória a Deus. Deu o dízimo de tudo. Porque honrava o Senhor. Tinha um coração disponível para o Senhor. Eu sei que muitas pessoas se levantam contra, não, essas coisas também, de dar, a igreja não precisa de dinheiro, eu vou dar o meu dinheiro aos pobres. Já vamos falar disso mais lá à frente. Aleluia. Mas a gente vê no mundo pessoas que eles são associados de um clube de futebol, e eles pagam cotas, e não reclamam. E ninguém lhes diz, mas está a pagar cota por quê também? Porque ele ama aquele clube, ele quer ver aquele clube a ganhar, ele quer ver aquele clube avançar, prosperar. Então ele paga para ter um lugar cativo, fixo, ele paga para estar vinculado àquele clube. Aleluia. E há outros que são só, gostam só, né? São simpatizantes. Quem é do Real Madrid? Oh, glória a Deus. Você está salvo, hein? Não por ser do Real Madrid, mas por estar em Jesus. Sabe? Mas não paga cotas, mas gosta do Real Madrid. Assiste os jogos do Real Madrid. Mas há uns que pagam, que vão lá, que estão presentes, que... Aleluia. E ninguém lhes tira de lá. Desde que nasceu, ele ainda mal na paz dele nasceu, o filho já é sócio. O filho não tem dinheiro para pagar, o pai já está a pagar a cota do filho. Aleluia. Isso falando no natural. Mas quando nós trazemos isso para o reino do Espírito, para as coisas espirituais, quando a gente levanta essa questão do dízimo, as pessoas ficam já, não, essa já vem novamente dinheiro. Não, Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. E se Ele tiver o teu coração, Ele vai ter o teu dinheiro. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão do coração. Não adianta você vir dar o dízimo e o teu coração não está conectado. Você está a dar por obrigação, porque alguém te obrigou. Você tem que dar por gratidão, por amor, por reconhecimento. Que Deus é que te dá força. Vai lá para Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus. Aleluia. Você tem honrado ao Senhor com os teus bens? 3 amém. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então são princípios, é um princípio. Qual é o princípio de honra? Reconhece Deus na tua vida. Aleluia. Reconhece que Deus te dá força para levantar todos os dias e ir trabalhar. E porque Ele te dá força para você levantar e trabalhar todos os dias, você honra o Senhor retribuindo, não que Ele precise, mas porque você é comprometido com as coisas dEle. Nós sabemos que essa terra aqui é preciso dinheiro para fazer as coisas. Não vamos nos enganar ao trabalho, não. Ar-condicionado custa dinheiro, cadeira custa dinheiro, espaço custa dinheiro. Quem vai sustentar a obra? Os que acreditam. Nós que acreditamos é que vamos dar. Mas vamos dar não por obrigação, vamos dar porque amamos. Porque percebemos os princípios. Porque queremos honrar o Senhor e reconhecemos que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Aleluia. Você não dá com medo. Não vou dar porque tenho medo do devorador de finanças. E há pessoas que fazem isso. Há pregadores que fazem isso. Colocam medo e você dá não porque emociona, não porque honra o Senhor. Você dá porque tem medo de perder aquilo que tem. Mas a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E se eu não der? Se você não der, você não vai beneficiar. Aleluia.
daqui da bênção que vem por você dar. Da bênção que vem por você reconhecer o Senhor. Então ele diz, honra o Senhor com os teus bens, com as premissas da tua renda. E ele diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão o vinho dos teus lagares. Há uma consequência. Não quando você dá, quando você honra. Não é uma questão de dar, é uma questão de honra. É um princípio que brota de um coração rendido, de um coração contrido. E não de um coração avarento, canguinha, agarrado. Aleluia. Com medo que vai faltar. Quando você tem medo que vai faltar é porque você não confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você dá, você precisa dar com fé. A Bíblia diz tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então mesmo para dar eu dou, porque honro, eu dou porque eu tenho fé, eu dou porque eu entendo o princípio. Há um princípio de semeadura e de colheita também. A Bíblia diz, olha, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E a semente dá fruto segundo a sua. Aleluia. Qual é a espécie que você está a semear? Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Não tem a ver com final. Aleluia. É Deus que nos convence a fazer as coisas. Então o dízimo veio antes. O Abraão deu o dízimo 500 anos antes da lei. Amém? O dízimo é uma resposta de gratidão à bênção sacerdotal. O dízimo é uma forma de você honrar. O dízimo é uma resposta de gratidão e de reconhecimento que Deus o ajudou a vencer. Aleluia. As batalhas da vida. E que Ele nos deu força para trabalhar, adquirir riquezas. Então o dízimo é igual a gratidão. Quando você pensar dízimo, pensa gratidão a Deus na sua área financeira. É isso que é o dízimo. Aleluia. Então o dízimo não é uma questão de obrigação, mas uma questão de gratidão. Porque você é grato, quem ama, tá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia. Quando nós amamos, nós nos doamos. Quando nós amamos, nós damos. Aleluia. Você ainda está aqui? Amém. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Segura as tuas pedras, você tira só no final do culto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Vamos ler até o 18. Diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Como eu digo isso no meu coração? Aleluia. Quando você pensar, não, essas coisas, é mesmo com o meu braço, é com a minha força. Eu mesmo. Eu sou muito bom. Bom é Deus. Aleluia. Ele diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, versículo 18, a seguir diz, antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas e para confirmar a sua aliança que sob o juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aleluia. Eu digo, não digas que é do teu braço, mas lembra-te que Deus é que te dá força. Será que temos nos lembrado disso? Aleluia. Nos esquecemos no meio do caminho. E às vezes as coisas começam a acontecer tão rápido e nós vamos nos esquecendo também tão rápido. Aleluia. Mas é Deus que nos dá força para acordar todos os dias. Aleluia. Para trabalhar todos os dias. E para no final do mês chegar uma compensação disso.
E quando essa compensação chega à nossa vida, o que é que a gente pensa? Diz, aleluia. O que é que você pensa em primeiro lugar? A Bíblia diz para pensarmos nas coisas lá do alto. Diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Vamos ser sinceros, vamos fazer uma reflexão. Quando cai o salário, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Não é para nos condenarmos, é para nós pensarmos. Você reconhece e diz, não, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Deve chegar gratidão no seu coração. Aleluia. Devemos ser gratos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Expressar a nossa gratidão. Algo que vem do coração, reconhecendo que o Senhor nos deu força para adquirir riquezas. Aleluia. E porque a gente reconhece isso, oh, aleluia, a gente faz. Sem dor, nos alegrando, aleluia, no Senhor. E a Bíblia diz, olha, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, honra com as primícias. Quando a gente dá importância a algo, a gente coloca em primeiro lugar. Aleluia. E quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, tudo o resto nos é acrescentado. Só que nós queremos inverter as coisas. Aleluia. Não inverta aquilo que não é para ser invertido. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Agora já no Novo Testamento, vemos a carta de Hebreus a falar de Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta a rei de justiça, e depois também a rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, versículo 4, considerai, pois, como era grande, a essa a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Versículo 5. Ora, os que dentro dos filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, versículo 6, entretanto, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Evidentemente, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. Aliás, aqui, isso é Jesus a falar. Não, carta de Paulo, não é Jesus. Aqui são os homens mortais os que recebem os dízimos. Porém, aquele quem se testifica que vive. Aleluia. Aliás, são o quê? Homens que? Você não pode, não, vou dar o meu dízimo, vou lá no céu. Não, não é no céu. É que o que você liga na terra, você dá aqui, liga no céu. Aliás, são homens mortais os que recebem os dízimos. Porém, ali aonde? Lá no céu, quem testifica que vive. Aleluia. Deus testifica. Que você honra, que você ama, que você está comprometido com as coisas dele, que você reconhece, que você dá primazia. Aleluia. Pensei que ia ouvir glória a Deus, aleluia. Então é aqui na terra que você dá, não é no céu. Aleluia. Você está aqui ainda. Mateus capítulo 6, versículo 24. Diz, ninguém pode servir a dois senhores, por cada aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus
e as riquezas. Não quer dizer que você não possa ter dinheiro. Aleluia. Mas tem a ver como é que está o seu coração. Porque às vezes quanto mais a gente tem, menos a gente tem a capacidade de abençoar outros. E abençoar a igreja. E dar o dízimo. Tem a ver com generosidade. O dízimo, para além da gente honrar a Deus e ser um princípio de honra, de gratidão, trabalha a nossa generosidade. O quão generosos nós somos para com os outros. Diga, eu sou generoso. Aleluia. Então, é com o dinheiro que nós ganhamos do nosso trabalho que vamos dar as primícias honrando ao Senhor, mostrando a nossa generosidade e trazendo sustento para o avanço da sua obra, sustento dos seus servos que trabalham no Senhor. Essa atitude de generosidade, provida de um coração rendido, fará com que o princípio da semeadura e colheita seja cumprido na sua vida e o Senhor vai derramar uma bênção sem medida. Então é o cumprimento de um princípio bíblico. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 8, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aleluia. Então, há um princípio por trás. Já deixou de haver frio? Já deixou de haver calor? Já deixou de haver dia? Já deixou de haver noite? Então, a semeadura e a colheita, ela continua a existir. Aleluia. E nós precisamos de compreender esse princípio. Se eu não semeio, não posso querer colheita. Você concorda comigo, né? Agricultor vai lá na terra, essa terra não está danada, mas não semeou nada. Não, sou agricultor, tem que ir lá, põe semente, rega e vai haver colheita. Aleluia. E às vezes isso acontece conosco. Nós não mas só queremos a colheita, a colheita, a colheita, a colheita. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos de alinhar o nosso coração. O foco não é dinheiro. Aleluia. Apesar que nós vamos precisar de muito dinheiro para fazer muitas coisas. Aleluia. Aleluia. E não tem a ver com muito ou com pouco, né? Eu gosto daquele versículo, né? Da viúva. Marcos capítulo 12. Eu imagino, assim nos dias de hoje, eu chegar aqui, vocês todos, na hora da oferta, eu sento aqui, gasofilasse aqui, eu olhar. Quanto você estava a dar? Esse deu 2. Esse aqui ele está a dar muito. Aquele... Imagina só esse cenário, né? Porque aconteceu com Jesus. Não, Marcos capítulo 12, versículo 41. Diz, assentado diante do... Observava Jesus. Ele sentou em frente. Estava o gasofilácio, ele sentou. Hoje é hoje, vamos ver. Não sou o que estou a dizer, está na Bíblia. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o...
E na altura não havia envelope, não é porque vem com envelope, ninguém vê, não. É mesmo, na mão era moedas, né? Era moedas. E ele estava a ver como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos, oh aleluia, depositavam grandes. Dinheiro de verdade, em termos monetários, em termos financeiros, o que ia se poder fazer com aquele dinheiro era muito. Aleluia. Era muito dinheiro. Não sei o que estou a dizer, é a Bíblia. Amém? Os ricos depositavam grandes quantias. Eles eram ricos e estavam a depositar. Normalmente o rico deposita grande quantia. Mas é engraçado. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Não eram só os ricos, eram todos. Ele diz: olha, está a ver todos que deram, essa foi a que deu mais. Mas como é possível? Se ela só 2 moedas, os ricos deram grandes quantias, mas Jesus, quando disse, essa deu mais. Versículo 44. Porque todos eles ofertavam do que lhes era troco. Apesar de ser muito, mas era o troco deles. O coração deles era avarento. Eles estavam a dar muito aos olhos humanos, mas era pouco. Porque eles tinham muito mais. A Bíblia diz que eles davam o que sobrava. Ou seja, eles não estavam a dar o dízimo. Era o troco. Isso aqui não faz falta. Dá isso. Aleluia. De aquela mulher, da sua pobreza, de tudo o que tinha, porque tinha o coração, não era porque ela tinha uma ambição de receber mais, mas o coração dela era do Senhor. Aleluia. E a gratidão que ela tinha, ela deu tudo. E o tudo que, em termos de quantia, era pouco, se tornou muito. Porque o coração dela estava alinhado com o Senhor. E nós precisamos de alinhar o nosso coração. Não tem a ver com a quantia. Se o teu coração não estiver alinhado, se o propósito de dar o dízimo não estiver alinhado, não vai ser nada. Estão tão quietos hoje. Aleluia. É engraçado, né? Eu estava a ouvir, havia um livro que dizia, que ele falava que na Bíblia, deixa eu ver se eu tenho aqui. Oh, o sangue de Jesus tem poder. Que ele fazia questão de dizer, um livro dizia que existem na Bíblia aproximadamente 215 versículos que falam sobre fé, 218 versículos que falam sobre salvação, 500 versículos que falam sobre oração e 2085 versículos que falam sobre dinheiro. Não é porque o dinheiro é mais importante, mas é nessa área que as pessoas têm mais problemas. De sermos generosos, de dar, de receber, de compreender. Por que será? E mais, além disso, das 40 parábolas que Jesus contou, 12 delas envolvem o conceito de dinheiro, prosperidade e questões financeiras. Ou seja, 47% das parábolas que temos registradas tratam especificamente sobre esse assunto. Aleluia. Mas a gente precisa aprender a ajustar o coração. E é como o desporto, né? Já que faz bem, pratica.
Mas ninguém vai te obrigar. Ah, acorda, sai da cama, vai correr porque faz bem. Não, você decide. Você está aqui ainda. Diga como o pastor Berardi. É bíblico, né? Chamar a existência as coisas que não existem para que elas passem a existir. Glória a Deus. Então, princípios do dízimo. O dízimo é dado à mão de homens, aonde você é alimentado. Aleluia. Se você é alimentado aqui, nessa igreja, você deve dar o dízimo aqui. Se essa não é a tua igreja, você tem que dar o dízimo onde você congrega lá, na tua igreja. Aleluia. E não fica a zanzar também de igreja em igreja. Fica lá também. Aleluia. Ah, não, porque se você está à procura de igreja perfeita, não, essa não é. Tem que procurar. Eu não conheço nenhuma mais. Cristo é perfeito. Aqui você vai encontrar pessoas que estão a caminhar para Jesus, para dia após dia nós nos tornarmos melhores, sermos lapidados, lavados pela palavra de Deus. Mas efetivamente vamos ter falhas. Aleluia. Jesus disse, olha, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Aleluia. Isso não nos dá o direito de querer viver uma vida errada. Aleluia. Mas nos inspira a nós acertarmos. Você torna-se parte do ministério que você sustenta. Você toma autoridade, a unção que está sobre o ministério, onde você dá o dízimo. Há uma expansão do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de reconhecimento. Quando você reconhece, você toma posse. Aleluia. Você está aqui ainda. Só pode existir dízimo onde há reconhecimento e honra. Tem de estar ligado à gratidão. E tem de haver um sacerdote, um local, no prédio, que vai receber aquilo que você oferece. Nós vimos, o dízimo é obrigatório? Não. Aleluia. Você é obrigado a honrar a Deus? Não. Você faz da tua vida o que você quer. Aleluia. Mas quando você reconhece que tem um Senhor, as coisas mudam. Amém? O dízimo é uma oferta com um valor previamente definido, proporcional ao que cada um recebe na sua renda. Aleluia. Deus é justo. Amém? Então o dízimo é algo que deve ser compreendido por todos os cristãos como um ato de gratidão, honra a Deus, generosidade, consciência, de coração, com alegria, amor e feito com proporcionalidade. Você está aqui ainda? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Uhul! Mas aquele que está sendo instruído na palavra, você está sendo instruído na palavra? Amém. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o... Não sou o que estou a dizer. É a palavra. Aleluia. Porque Deus não quer que nós... Imagina, você ouve a palavra, recebe a palavra, aplica a palavra na sua vida, você avança, você prospera, você cresce, você avança, e a tua igreja está lá no mesmo sítio. Aleluia. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Glória a Deus. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Como dizem, né? Para um
bom entendedor, né? Não adianta a gente. Mais à frente nós vamos ver o que Paulo disse. Não. Paulo disse, olha, não que eu queira tirar crédito, eu uso as palavras, não que eu queira tirar crédito para mim, ou benefício para mim, mas que o crédito seja aumentado na vossa conta. Aleluia. Aleluia. 2 de Coríntios, capítulo 9. Não, 1 de Coríntios, capítulo 9. Versículo 11. Há coisas da Bíblia que a gente gostava de pular, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, isso é Paulo a falar. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Uma pergunta. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Versículo 15. Eu uso essas palavras para mim. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma destas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Por cai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós cremos na palavra, há pessoas. E a igreja, para avançar, vai precisar de pessoas que estejam a tempo inteiro na igreja, trabalhando. Aleluia. Mas para isso tem que haver sustento. Quem vai sustentar somos nós. Aleluia. Que cremos. Você não gosta de ver as coisas a funcionar? Aleluia. E nós temos que perceber isso, porque às vezes nós pensamos, na igreja tudo tem que ser oferecido. Não. Há pessoas que a gente tem que tirar lá no teu trabalho onde você está. Não, vem para aqui. Ganha quanto aí? Sai daí, vem trabalhar aqui para o Senhor. Tempo inteiro. O que você está a fazer bem lá, vem fazer aqui. E você vai ver a igreja vai começar a crescer, a se desenvolver. Aleluia. É assim que as coisas funcionam. Aleluia. Agora vai para 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é você, quando a gente olha para isto, né? Se você tivesse que fazer, o que é que fazia? Era uma pergunta, irmãos. Dar muito. Por que dar muito? Para receber muito. Isso é interesse, egoísmo. Aleluia. Isto vos afirmo, aquela mulher deu quantas? E os ricos deram? Muito. Em termos de quantidade. Mas não era qualidade, era só quantidade. Porque o nosso coração precisa de estar alinhado àquilo que a gente está a fazer.
E apesar da quantidade ser muito, para eles não era nada. Era troco, sobra. Aleluia. Porque as coisas são proporcionais, né? O que é muito, o que é pouco? Depende. Aleluia. Para muitos, ou para algumas pessoas, 1000 kwanzas pode ser muito. Aleluia. Para outras, 10 milhões de kwanzas pode não ser nada. Diga, esse sou eu. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele diz, e só vai parecer muito até você não ter. A partir do momento que você tem, vai dar. Isso é troco. Ah, 1,5 milhão de kwanzas. Isso é dízimo. Mas você diz, isso aí é muito. Não, para algumas pessoas vai ser só dízimo. Agora, o que... E deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você vai ganhar, mais você vai gastar. Você vai olhar, não, já não vou querer carro, já... Você já não vou comer, não, ali tem coisa. Eu vou mais na Chicala comer com aquelas moscas. Não. Agora vamos no hotel presidente, já mudaste. Quando te convidar, não, eu já não como mais aí. E vai chamar já todos a me vamos. Então, muito ou pouco é proporcional. Então, mas tem a ver como é que o teu coração, porque o nosso coração precisa de estar alinhado nisso. E o nosso foco não pode ser dinheiro. E nós temos que ser uma bênção para abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Então diz isto, vos afirma aquele que semeia pouco, pouco também. Ei, já está assim essa hora, meu Deus, sangue de Jesus. Isto vos afirma aquele que pouco semeia, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aquela mulher mesmo estando a dar tudo, estava a dar com... Os ricos estando a dar o que sobrava, não tinham muita alegria. Só estavam a dar para aparecer. Para as pessoas verem que eles estão a dar muitos, mas o coração deles não estava lá. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Superabundez em toda a boa obra. Como está escrito, distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao quê? Dá semente ao quê? Se você não semeia, não vai ter semente. Aleluia. Porque Deus dá semente ao quê? Aleluia. E pão para o alimento. Você recebe a semente, come o pão e come a semente. E depois não tem nada para semear. Se não tem nada para semear, também não tem nada para colher. Mas aquele que recebe a semente, entende que aquilo é semente, e semeia, oh aleluia, e come o pão para alimento, vai receber o quê? Também Deus suprirá e aumentará a vossa sementeira. Se você semeia, vão vir mais sementes. E mais, e mais, e mais, e mais. E a sementeira, e multiplica os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em para toda generosidade. Deus quer que a gente seja generosos. O qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Oh, aleluia. Pelo seu dízimo estão a ser dado graças a Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Aleluia. É isso que Deus quer, que a gente seja generosos.
Aleluia. Generosos com as pessoas. Generosos com a igreja. Mas como você vai ser generoso com as pessoas se aonde você se alimenta da palavra, aonde você recebe as coisas de Deus, você não reconhece? Você não quer ser generoso aonde te alimenta. Vai ser generoso a quem não faz nada por ti. Só se for para te verem. E às vezes nós temos que ter algum cuidado, porque nós fazemos as coisas para nós mesmos, alegando que estamos a fazer para Deus. Afinal, é o nosso ego, são as nossas crenças, mas afinal é mesmo só mesmo para nós. Aleluia. Eu não estava a pensar e dizer, meu Deus, mas eu faço isso por quê? É para Deus? É para eu ser conhecido? Nós temos que parar, né? Porque às vezes a gente faz coisas pensando que estamos a fazer para Deus. Quando vamos lá no fundo mesmo, ver lá no inconsciente, afinal mesmo é para mim. Não é nada, daqui não tem nada de Deus, aqui mesmo sou eu. É o meu ego, é o meu orgulho, é a minha soberba, é a minha altivez. Aleluia. Alegando que é para Deus. Sangue de Jesus. Eu sei que só eu é que penso nessas coisas. Amém. Glória a Deus. Então, o tempo já não nos permite. Vamos ver uma segunda parte. Aleluia. Glória a Deus. Quer me dar 5 minutos? 5, 10 anos. Então vamos lá. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Vamos ser rápidos. A quem dá liberalmente, ainda se lhes acrescentará mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, será-lhe em pura perda. Vocês estão a ler o mesmo do que eu? A quem dá livremente, sem obrigação, sem peso, sem dor. Mas dando porque ama o Senhor, porque honra o Senhor, porque é grato ao Senhor. O que é que vai acontecer? Acréscimo, aumento. Aleluia. Aumento da semente, aumento da sementeira. Aleluia. Mas ao que retém, mais do que é justo, aleluia. Diga, esse não sou eu. Aleluia. Graças a Deus. Será-lhe pura perda. Aleluia. Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta, serão dos... Esse Deus também. Não é já para mim, é mesmo para o sacerdote. Sangue de Jesus tem poder. Também as primeiras das vossas massas dareis ao... para que faça repousar a bênção. Agora você é que sabe onde é que a bênção repousa. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo. Aleluia. E dar o dízimo não é um sinal que situações, circunstâncias, adversidades não vão chegar à nossa vida. Amém, irmão? Problemas vão chegar. Situações vão chegar. Aleluia. E nós temos que perseverar na palavra, crendo que o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. A Bíblia diz, olha, ainda que antes pelo vale da sombra da morte, não temereis. A Bíblia não te garante que não vai chegar o vale. Mas vais passar pelo vale, não vais ficar no vale. Então nós temos que estar preparados. Porque às vezes quando essas coisas acontecem coisas e a gente... Porque é mim, Senhor, porque você está vivo. Aleluia. É só por isso. Se você tivesse morto, já não chegava a essas coisas. Mas vivo, vão chegar. Jesus disse, isso vos digo para que tenhais paz. No mundo tereis atribulações, aflições, dificuldades. Aleluia. Então, quando a gente estiver aqui, no céu não.
Se quer ir para o céu, pode, se o senhor quer já ir, faz uma transferência express para o céu. Mas você não quer, né? Viver cuia, né? Mas no céu é melhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos mesmo onde? Em Cristo, né? Não, vou finalizar aqui. Então, eu devo dar o dízimo onde? Na igreja local. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 10, né? Diz, roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Diga, isso não sou eu. Aleluia. Muitas dizem, não, esses pastores são gatunos, querem ficar com você. Não, gatuno é você que não está a dar o dízimo. Não é o que a Bíblia diz. Mas nós queremos inverter as coisas. Aleluia. Mas tem que ser do coração, irmãos. Amém? Às vezes a gente fala a brincar ou a rir, mas são coisas sérias. Amém? E são princípios espirituais que quando a gente compreende, a gente o aplica nas nossas vidas, oh aleluia, nós vamos avançar, prosperar, crescer. E o Senhor vai acrescentar a sementeira às nossas vidas. Amém? E vamos finalizar aqui, Filipenses capítulo 4. E há mais coisas para falar, mas Deus seja louvado. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Esse é Paulo a falar. Diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber. Então já havia um princípio, né? Na igreja, dar e receber. Quem dá, receber. Aleluia. Senão unicamente vós outros. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o obstante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu uso essa palavra para a ministração de hoje. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia. Versículo 18. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Versículo 20. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a palavra que nos liberta, o conhecimento. Glória a Deus. Mas tudo isso começa a estarmos em Cristo. Aleluia. Não tem como ter um coração grato a Deus se eu não estou em Cristo. Aleluia. Então o princípio que nós precisamos de aplicar à nossa vida é estar em Cristo. E se você está aqui neste lugar e ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa dar um passo de fé. E nós queremos o convidar ou convidar a vir aqui à frente e fazer a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um princípio bíblico. A Bíblia diz que nós precisamos de crer com o coração e confessar com a boca. Tudo foi criado por palavras. Aleluia. A nossa salvação ela é adquirida pelas nossas palavras. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos